Então tá. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Só vejo as bolinhas aqui, né? As fotinhos e, e umas letrinhas. Tudo certo, professor. Então tá bom. Estamos, como eu disse na aula passada, estamos com uma sessão espírita. Fulano, você está aí? Você nos ouve? Se nos ouve, diga alguma coisa. Mas tudo bem. Pessoal, hoje então a gente começa a disciplina de Gestão e Engenharia. 1. Gestão e Engenharia 1 é uma disciplina que faz parte do rol dos programas de extensão interdisciplinares. O que significa isso? Significa que é uma disciplina 100% prática. É uma espécie de uma mistura entre estágio e TCC. É uma preparação para o trabalho. É aquela questão que vocês sempre comentam, que existe uma distância entre o que se aprende e o que se aplica na prática. Essas disciplinas vêm justamente para cobrir este ponto que até então era meio obscuro, né? Entre teoria e prática. Nessa disciplina, ela é uma disciplina lá do início do curso, né? Dentro da nova proposta da matriz curricular, e ela está focada principalmente na área da gestão. O que a gente pode chamar de gestão no contexto dessa disciplina? Gestão está muito mais relacionado com o processo de negócio do que propriamente com o processo de fabricação dos produtos. Se lá no melhoria de processos, né, no PEI, melhoria de processos, diagnóstico e melhoria de processos, implementação, a gente está mais preocupado em entender um processo da empresa que não está funcionando bem, por exemplo, um processo de compras, um processo de gestão de estoque, um processo de alguma coisa mais específico e relacionado principalmente por sermos um curso de engenharia de produção e não um curso de administração, muito mais focado no ambiente produtivo do que na organização. Essa disciplina ela está mais para o lado da organização do que para o lado da produção. Foi identificado, né, que existia uma ineficiência, vamos dizer assim, por parte dos engenheiros formados em darem conta dos processos de gestão de negócio. E vejam só, né, como é curioso isso. O pai da administração é um engenheiro, né, o Taylor. Então, o Taylor é o cara que inventa a administração científica, né? E hoje a gente está percebendo essa necessidade de retomar um pouco as origens e capacitar e qualificar os profissionais de engenharia para fazer a gestão de negócio. Então, o que eu posso adiantar para vocês? Essa disciplina ela é 100% prática. Vocês vão ter que botar a mão na massa e realizar desenvolver uma solução na área de gestão para alguma empresa, organização da sociedade civil, para algum CNPJ. Vocês vão ver que isso está muito mais relacionado aqui com negócios de impacto, né? A gente está usando a metodologia do modelo C, que vou explicar para vocês posteriormente, enquanto lá em melhoria de processo a gente está usando o DMAIC, aqui a gente está usando o modelo C. E o modelo C é uma espécie de Canvas. Vocês já conhecem o Canvas? Quem foi meu aluno em planejamento estratégico certamente conhece, porque nós desenvolvemos o Canvas lá. Acho que quem foi aluno do professor João também já desenvolveu o Canvas em algum momento, em gestão de projetos, em alguma disciplina. O modelo C, ele está focado e assentado ele é uma variação do Canvas, tá? E a ideia aqui é que vocês trabalhem com uma entidade, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de casos concretos que a gente já tem. Que vocês trabalhem com uma instituição como a APAI, como pegar aí da região o Lar do Peregrino, uma associação de proteção dos animais, um hospital, um sindicato, uma associação de moradores, algo que tenha um fluxo, né,
a associação de moradores não é bem o caso, né? Mas uma entidade que tenha algum processo de gestão que precisa ser qualificado. E que vocês se atentem para um fato, né? Essa disciplina é de 2 créditos. Então, são 12 encontros. E esses 12 encontros, na verdade, nós temos, eu acredito que uns 7, 8 encontros que seriam semanais, né? Nós temos umas 7 semanas de aula. Os demais, eles são semipresenciais. São atividades que vocês vão desenvolver fora do meio de aula. Então, vejam que essa disciplina piscou o olho e ela acabou. Tá? Piscou o olho, ela não existe mais. Então, eu peço a atenção de vocês para isso. Nessa primeira disciplina, Gestão e Engenharia 1, nós vamos desenvolver o modelo de negócio dessa instituição, dessa organização. Desculpa. Já no Gestão e Engenharia 2, nós vamos aplicar a ferramenta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, mas não quero que vocês se bitolem a isso. Não quero que vocês fiquem imaginando que a disciplina se resume a isso. Nós temos um exemplo, por exemplo, uma turma aqui de Canoas desenvolveu um trabalho junto a uma associação de proteção dos animais. E aí eles identificaram lá uma necessidade de catalogar, de identificar, de classificar, de organizar os animais que entram na associação e os que saem. Então, eles desenvolveram uma ferramenta de software para fazer a gestão dos animais que entram, quais são os tratamentos de saúde que eles tiveram. Eles compraram isso, inclusive, porque eu acho que um deles participava, inclusive, da ONG. Esses códigos, né, acho que faltou o termo agora, key code, né, o key code, que é esse quadradinho aí que a gente usa para acessar o WhatsApp. Eles usaram isso nas coleiras dos cachorros, tinha um leitor daquilo, uma espécie de código de barras, e eles então identificavam o cachorro, tudo por aquele código de barras. Então, eles desenvolveram todo um softwarezinho para isso, né? Não necessariamente vocês vão fazer isso, né? Mas vocês vão. Esse é o desafio. A ideia é que vocês desenvolvam nessa primeira disciplina a ideia de fazer um. Só um minuto. Chegou meu café aqui. Que vocês desenvolvam na disciplina Gestão e Engenharia 1 o estudo todo do modelo, modelem esse negócio, e no 2, na disciplina 2, vocês implementem. Tá? Vocês têm alguma dúvida até o momento? Eu gostaria que vocês fossem perguntando. Então, para deixar claro, tá? Essa disciplina não tem avaliação final. É a P1, a P2 e a avaliação semestral. Não tem recuperação, né? Não tem substituição de grau. Então, participar de todas as avaliações e cumprir todas as atividades é fundamental para que se obtenha aprovação, certo? Todos os PEIs são assim: Gestão e Engenharia 1, Gestão e Engenharia 2, Melhoria de Processo 1 e 2, e aquela outra de Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental também, Meio Ambiente, né? Também são dois PEIs, também não tem essa possibilidade de recuperação. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Como a gente vai estruturar a nossa disciplina, tá? Vocês formarão grupos de, no máximo, 5 pessoas. Cada grupo poderá ter 5 pessoas. Vocês vão acessar o aula e vão verificar lá que eu já criei, já disponibilizei os materiais que dão fundamento para a disciplina, já está lá no aula o critério de avaliação, como cada avaliação é composta, o que é a AP1, o que é a AP2, o que é a avaliação semestral. Tem lá também o plano de ensino, vou mostrar aqui para vocês também, mas só para adiantando. Tem o plano de ensino, tem o modelo C, a explicação do que é o modelo C,
tem o próprio modelo C, uma planilha do Excel que vocês só vão preenchendo, e tem lá uma sala de interação para cada grupo. Então, cada grupo deve se adonar, né, se apossar de uma sala daquelas. E lá naquelas salas, o grupo deverá interagir. É lá dentro que as coisas devem ser combinadas, onde cada grupo deverá postar as informações, cada membro do grupo, para que eu possa ir acompanhando o que está sendo feito e possa avaliar, certo? A nota é individual, a nota não é do grupo. A nota vai ser dada a partir da contribuição de cada um para a construção do trabalho. Não é uma nota só para o grupo. Tá? Então, isso tem que ficar claro. Ah, como é que fulano tirou tanto e eu tirei tanto se nós somos o mesmo grupo? É pela contribuição de cada um, é pelo nível de envolvimento de cada um no trabalho. Tá? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente ir falando sobre a disciplina. Então, vamos começar pelo plano de aprendizagem. Vocês devem estar vendo aí o plano de aprendizagem, correto? Então, como vocês Correto. podem ver, a gente tem aqui, ó, engenharia química, produção, mecânica, automotiva, civil, elétrica, ambiental e sanitária. Todas essas disciplinas, esses cursos, esse PI é interdisciplinar, porque todas essas disciplinas, todas essas áreas das engenharias executam esse mesmo programa de extensão. Então, alunos de química, de engenharia química, né? Engenharia de produção, engenharia mecânica, automotiva, civil, cada um nos seus cursos estão desenvolvendo essas atividades. Então, vejam só, a ementa. Instrumentalizar o aluno em ferramentas de gestão pertinentes à engenharia para utilização em resolução de problemas subsidiados pelos entes da sociedade. Entes da sociedade. Então, essa disciplina está muito mais focada, como eu disse para vocês, no terceiro setor do que propriamente nas indústrias. Tá? Então, nós estamos com um olhar muito mais voltado para o terceiro setor do que para as indústrias. Para cooperativas, para esse tipo de ONGs, né? OCIPs, muito mais para esse grupo, associação de rendeiras, associação de artesãos, associação de sei lá, de pescadores, né? Competências: articular conceitos, métodos e ferramentas de gestão e engenharia na busca de solução de problemas reais apresentados pela sociedade. Então, vamos pegar aqui os objetivos. Ó. Proporcionar subsídios para o aluno desenvolver um perfil crítico, criativo e humanizado, promovendo sua atuação em equipes multidisciplinares na gestão de problemas socioambientais, empresariais, tecnológicos e ou de engenharia. Objetivos específicos: proporcionar à comunidade acesso à orientação técnica para o enfrentamento de problemáticas no âmbito da gestão e engenharia. Então, vocês vão levar para a sociedade, para a comunidade, soluções em engenharia a partir dos conhecimentos que vocês detêm. Tá? Então, é isso aqui, o plano a gente já conhece, vocês sabem como funciona. E eu queria mostrar aqui para vocês as aulas. Ó. Então, a gente tem essa aula de hoje, tem uma semipresencial, depois tem uma aula prática, depois tem uma semipresencial, já é a AP1. Então, vejam como essa disciplina ela passa voando. Depois da P1 tem uma aula, tem outra aula e já é a P2. Depois tem uma semipresencial, uma outra aula e já vem a avaliação semestral. Então, eu peço encarecidamente a vocês assim, fiquem espertos ao cronograma. Não existe nessa disciplina avaliação final, não tem recuperação, como eu já falei para vocês, não tem a possibilidade de fazer o equivalente à substituição de grau, né? Justamente porque a disciplina, a avaliação dela é processual, né? É a partir do que você vai construindo, não existe uma prova, não existe um critério avaliativo focado em conteúdos, é muito mais na prática, nas atitudes e nas competências que foram demonstradas na solução do problema. Tá? Bom, vou interromper esse compartilhamento e vou mostrar aqui um materialzinho para vocês.
Vou apresentar uma outra janela. Eu reforço que eu não estou vendo o chat, né? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, façam isso de maneira que eu possa ouvir. Então, agora aqui eu vou passar rapidinho a avaliação com vocês. O que nós vamos fazer na P1? Então, a P1 é uma entrega, né, em formato PDF, da estrutura do modelo C, que está relacionado ao fluxo de negócio. Vocês vão ver depois o modelo C, e é essa coluna aqui: oportunidade de mercado, cliente, proposta de valor e fontes de receita. É isso aqui que vocês vão entregar para valer a nota AP1. Que dia vocês vão postar? No dia 26/10. Nós estamos no dia 6, daqui a 20 dias. E a apresentação, vocês vão comentar sobre isso no dia 27/10, na nossa aula por meeting, né? Cada grupo vai ter que apresentar o que elaborou. Então, a qualidade do material utilizado e postura é meio ponto, clareza e domínio do assunto meio ponto, e o grau de detalhamento do modelo C, meio ponto. Depois a gente tem a AP2. Daí a AP2, então, vai ter o fluxo de negócio, que vocês vão ver que ele tem que ser revisado, porque a partir do momento que você agrega novas informações, possivelmente você tem que voltar para atualizar. Então, vocês vão ter que atualizar o fluxo de negócio e acrescentar a avaliação relacionada à capacidade organizacional e resultado financeiro, que está aqui, capacidade organizacional e resultado financeiro. De novo, que dia? Dia 16/11. E a apresentação no dia 17/11. O que vai ser avaliado? A qualidade do material e postura, meio ponto, a clareza e domínio do assunto, 1 ponto, e o grau de detalhamento do modelo, 1 ponto. Certo? E a avaliação semestral. Daí a avaliação semestral, então, é a estrutura completa do modelo C, que vai agregar, então, mais esses campos aqui, né? Resultado de curto prazo, resultado de médio prazo e visão de impacto. Então, isso vai ser no dia 30/11, e dia 1º/11 vai ser nosso encontro para divulgação, para publicização. E aqui os critérios: qualidade do material, 1 ponto, validação do projeto, 2,5, grau de detalhamento do modelo, 2,5. Esse material está lá dentro do aula, tá? Vocês podem acessar ele a qualquer momento. E aqui eu vou passar rapidamente para vocês o que é o modelo C. Então, o modelo C, eu coloquei para vocês um manual, ele tem 53 páginas, mas vocês não vão precisar ler todo, porque o manual ele é uma espécie de um prospecto. Então, vejam só, a capa já consome uma página, tem uma outra capa, mais uma página, aí tem uma terceira capa, que é mais uma página, aí tem os créditos aqui, que é mais uma capa, mais uma página, aí tem mais uma página de introdução, aí tem o texto aqui da introdução. E ele está escrito de uma maneira bem objetiva, ó, é na forma de um prospecto, tá? E vocês podem, então, ler com facilidade. Ó, sumário, letras grandes, uma página morta, ó, já estamos na página 10. Então, fiquem tranquilos, assim, que não é, vão ter que ler um livro, vai gastar todas as aulas só para ler o manual do formulário C, do modelo C. Não é o caso, tá? Então, vamos ver, para que serve o modelo C? Primeiro, o modelo C, como eu já disse, ele é uma atualização, uma adequação do Canvas. Existe o Canvas de negócio, que é o padrão, que foi criado. Depois se adaptou esse Canvas, que é uma espécie de um A3 que vocês veem lá nas disciplinas com a professora Suzana. Esse Canvas ele foi adaptado para projetos, depois ele foi adaptado para serviços, aí agora ele tem uma adaptação também para negócios de impacto. Então vejam só, para apoiar a criação de negócios que integrem efetivamente o modelo de negócio com a cadeia de geração de impacto social. Então veja, não é qualquer negócio, são negócios que estão focados principalmente na transformação das comunidades. São aqueles projetos e aqueles negócios que vocês veem naqueles programas da Globo que passam lá no sábado de manhã, né, que tem aquele viés de modificar a comunidade, de transformar a vida das pessoas. Então, é disso que nós estamos falando.
para que os negócios de impacto sejam mais robustos e sustentáveis, para problematizar, provocar e inquietar os empreendedores sobre a forma como concebem os negócios que lideram, para alinhar times de negócio de impacto ao redor do seu propósito de modelo de negócio. Enfim, aqui tem uma lista de coisas para que serve, para quem ele é dedicado, né? Então, para quem empreende um negócio de impacto. Só para deixar claro, existem tipos de negócio. Existe um negócio aquele que está focado especificamente na geração de lucro. Então, eu criei um negócio, eu montei uma padaria e o meu objetivo é vender pão e ganhar dinheiro vendendo pão. Pronto. Agora tem os negócios de impacto. O que é o negócio de impacto? Ele vai alterar a comunidade do entorno. Por exemplo, eu posso montar uma padaria que fabrica pão, mas que cede espaço para que as pessoas do bairro possam comercializar seus pães dentro da padaria. É um negócio que busca impactar de alguma forma. Uma outra questão de impacto, eu posso trabalhar, pegar um exemplo concreto que aconteceu lá na cidade de Pelotas. Lá em Pelotas existe muita miséria e existem muitas famílias que moram nas regiões mais no entorno da cidade, que moram em terrenos, em áreas um pouco maiores. E são pessoas que passam fome, inclusive, que têm muita necessidade de suprir as suas necessidades alimentares. Então, a Embrapa desenvolveu um projeto com eles que se chama Pomares da Cidadania, acho que é o nome, uma coisa assim. E eles distribuem um conjunto de sementes para essas populações, de mudas, desculpa, e essas populações elas plantam nos seus terrenos essas árvores. E essas árvores elas são de frutíferas e que cada uma tem um ciclo diferente de produção de frutas. Então, o ano inteiro tem fruta disponível para a família comer. Então, vejam só, é um projeto de reflorestamento, né, como é que se chama? De arborização da cidade, mas que tem um viés transformador que é proporcionar frutas, alimentos o ano todo para aquelas famílias mais carentes. Isso foi desenvolvido pela Embrapa. Então, são projetos, são negócios de impacto. Essa é a diferença de um negócio de impacto para um negócio estritamente comercial que visa apenas o lucro. Tá? Quando usar, não vou ler todo esse material para vocês, é óbvio, né? Então, aqui está dizendo como é que o modelo funciona, né? Então, o modelo é um modelo completo, que pensa todo o ciclo de vida do negócio, ele é compreensível, porque ele é visual, ele funciona como um mapa mental, ele é colaborativo, porque várias pessoas participam da sua elaboração, ele é constante, né? Porque ele pode ser aplicado em qualquer fase do desenvolvimento do negócio, e ele é um documento vivo, porque, como eu disse, você faz uma parte, passa para outra, volta para revisar aquela anterior, está sempre retroalimentando o processo. Você roda lá uma espécie de PDCA o tempo todo, que implica no ajuste do que foi feito antes. Ele é super simples mesmo, vocês vão ver que ele é super simples quanto ao seu preenchimento, mas ele é bastante exige bastante de quem está elaborando, tá? Porque não é só jogar um monte de números ali, um monte de informações, é necessário ter coerência, né? Tem que ter uma certa coesão também entre os dados que são trabalhados. Aqui fala um pouco da teoria da mudança, que é uma ferramenta empregada amplamente para apoiar esses processos de planejamento, né? Então, a teoria da mudança, ela surgiu lá na década de 90, o objetivo da nossa disciplina não é falar sobre teoria da mudança, né? Mas então ela parte do pressuposto que as organizações têm que estar sempre preparadas para a mudança. Então, estamos sempre em mudança. Não existe status quo, não existe nada estagnado e nada estático no negócio, né? Então, como tratar isso? Um processo de constante mudança, né? Então, questões essenciais dentro dessa teoria das mudanças é o que fazemos ou o que queremos fazer, para quem queremos fazer, né? Quem queremos impactar e o que queremos gerar em termos de efeitos e em quais momentos. Então, o que, para quem e para quê. Essa é a teoria
uma parte, né, da teoria da mudança. Então, tem os inputs, as intervenções, o público-alvo, o output, os resultados e os impactos. Vejam, resultado e impacto. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ser sustentável, mas eu também tenho que impactar. Eu tenho que provocar mudanças a longo prazo. Outro exemplo para vocês irem administrando aí nas ideias de vocês e daqui a pouco surgindo ideias. Acho que foi a Natura que criou um programa de sustentabilidade da floresta, onde ela remunera as populações que vivem na selva amazônica para que elas coletem as castanhas, aqueles frutos, para serem utilizados na fabricação dos cosméticos. Então, que eles não derrubem as árvores, mas que eles colham os frutos. E ao colher os frutos, eles podem vender à Natura, tem a produção garantida, né? E eles podem permanecer morando no seu local de origem e podem, inclusive, qualificar as suas condições de vida lá onde eles sempre residiram. Então, não precisa vender a área de terra para derrubar a floresta e eles virem para os bolsões de pobreza no entorno das cidades. Então, é um programa que tem resultado financeiro, mas também tem impacto social. E aqui, então, a gente tem o Canvas, que é velho conhecido de vocês. Vocês já devem ter visto em outros momentos. A proposta de valor, que é o que a empresa quer entregar, né? Uma padaria não quer só entregar pão, quer entregar uma refeição saudável para começar bem o dia, para que as pessoas comecem o dia de maneira saudável e bem alimentados. É uma proposta de valor que vai para além do produto que está sendo vendido. Aí tem os canais de venda, que é vendido numa loja física, numa loja virtual, que é vendido num caminhão, né? Como é que são os canais de venda? O relacionamento com o cliente é através do site, é físico, é por um telefone, né? Tem aqui quem são os clientes. Quem são os clientes da padaria? São as pessoas que moram no bairro, são outras empresas que compram o produto dessa padaria, né? Então, essa é a parte aqui. E se vocês olharem aqui, existe um lado racional e existe um lado mais emotivo, né? Se nós pensarmos esse lado aqui, ele é um lado mais emocional. E se vocês olharem esse lado aqui, ele é um lado mais racional. A proposta do Canvas é justamente essa, é dividir isso nos dois polos do cérebro, o emocional e o racional. E aí aqui a gente tem as fontes de receita. Como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? A gente vai ganhar dinheiro com a venda dos produtos, com um espaço publicitário nas embalagens, para que outras empresas possam anunciar nas embalagens. O saquinho do pão vai chegar lá com a propaganda da farmácia, por exemplo. Pode ser também que a farmácia tenha, a padaria tenha de cursos, então é fonte de receita também, né? Então, como é que ela vai buscar receitas? E aqui é o lado racional. Então, quem são os parceiros? Parceiro é diferente de fornecedor, tá? Fornecedor é todo aquele que entrega um insumo, que vende alguma coisa para a padaria. O parceiro é aquele cujo produto é chave, ele não pode faltar. Então, vamos pensar o seguinte, a Gerdau trabalha com aço. Quem é parceiro da Gerdau? Eu diria hoje que os sucateiros são parceiros da Gerdau, porque se eles não trouxerem a sucata, a Gerdau não consegue fazer o aço. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se nós pensarmos numa empresa que fabrica lá em Pelotas os docinhos de Pelotas, o doce à base de butiá. Então, o cara que fornece o butiá para fazer o doce, esse é parceiro. Porque se ele não tiver butiá, não tem doce de butiá. Agora, o fornecedor de açúcar, bom, se não forneceu açúcar, o outro tem o açúcar, vai no mercado e compra o açúcar. Então, vejam a diferença que existe entre parceiro e fornecedor. As atividades-chave, o que é o coração do processo, né? Quais são as atividades que eu preciso fazer para gerar esse valor? Então, eu tenho o processo, a atividade-chave é a aquisição do butiá. Isso é importantíssimo, é imprescindível. A conservação do doce é imprescindível. A distribuição rápida é
imprescindível também, porque senão derrete o doce fica molengo, não fica com uma aparência agradável. Limpar as mesas para uma boa produção higiênica. Não, isso não é uma atividade chave, isso é uma atividade comum, certo? Então, aqui vão realmente aquelas que são o core, que são o centro da atenção do gestor. Os recursos. Então, de novo, quais são os recursos? Os recursos-chave. O que é aquilo que é o coração, a espinha dorsal dessa proposta de valor? O que não pode faltar? Qual é o teu parceiro? Quais são os teus do rol de fornecedores? Quais deles tu precisa tratar muito bem e administrar muito bem, porque ele fornece o recurso-chave. Sem ele, não tem a proposta de valor. Vamos pensar, se a padaria, a proposta de valor dela está focada que as pessoas do bairro possam comercializar pão caseiro lá na padaria, sem o pão caseiro não tem a proposta de valor. Claro que eu estou sendo muito objetivo, direto, uma coisa com uma coisa. No mundo real, as coisas não são estanques assim. Teoria da mudança. Nada está estático. Então, as coisas não são tão cartesianas assim. Então, aqui o parceiro é a pessoa que faz o pão caseiro, o recurso é o pão caseiro, a proposta de valor é entregar o pão caseiro. Isso é uma simplificação para exemplificar a vocês aqui como funciona o Canvas, tá? E os custos? Quais são os custos que estão agregados? O custo da aquisição das matérias-primas, o custo de logística, o custo de... Quais são esses custos, né? Então, esse é o Canvas. Agora, a gente reordena o Canvas para criar o nosso modelo C. E aqui está o modelo C. Tá? O modelo C está estruturado da seguinte forma. Acho que aqui está melhor de ver. Então, eu tenho uma oportunidade de mercado. É isso que vocês vão identificar. Qual é a oportunidade de mercado que essa instituição, essa empresa, essa ONG, essa associação que vocês estão trabalhando, ela pode aproveitar? Vamos pensar assim, uma ONG que cuida de cães, ela tem uma oportunidade de mercado? Talvez tenha. Ela pode, talvez, comercializar ração. É uma ONG que trabalha com animais, com cães, mas ela talvez possa identificar aí uma oportunidade de comercializar ração para uma parte do valor ser revertido em auxílio aos cães, por exemplo. Ou ela pode fornecer um serviço de castração de cães e, com isso, remunerar a associação para dar suporte à estrutura. Vejam só, é uma oportunidade de mercado que é identificado. Quem são os clientes que podem ser atingidos com essa oportunidade de mercado? Qual é a proposta de valor que você quer gerar com isso? Quais são as fontes de receita? São as mesmas lá do Canvas, na mesma linha do que a gente falou lá no Canvas. Só que aqui nós temos uma diferença básica, que é a oportunidade de mercado. Então, isso aqui é um recorte do Canvas, que vai te possibilitar alinhar o teu negócio para aproveitar esta oportunidade de mercado identificada. Aqui nós temos a equipe, quem são as funções-chave, não necessariamente as pessoas, mas as funções-chave que são necessárias para desenvolver essa proposta. Quem são os parceiros, que são os mesmos lá, né? Quem são os parceiros, não os fornecedores. Quais são as atividades-chave, quais são os recursos necessários e quais são os custos. E aí, por fim, nós temos o resultado financeiro que se pretende atingir. Vejam, preencher o modelo C é fácil. Você tem resultado financeiro. Pretende-se faturar em torno de R$3.000 por mês. Ótimo, já temos aqui uma... Mas como é que chega nesse resultado financeiro? Aí tem que vir todo aquele arcabouço de conhecimento prévio que vocês têm e fazer lá projeção de vendas, previsão de demanda, qual é o valor médio de comercialização que está no mercado hoje desse produto, qual é o custo desse produto, qual é a margem de lucro, quanto tem que vender para conseguir isso, qual é o mercado que vai absorver isso. Dá para pensar nesse resultado financeiro fazendo uma ação focada só em São Jerônimo, só no bairro de São Jerônimo, só em Charqueadas, só na região carbonífera?
Tem que ser alguma coisa que vai... não estou prevendo fazer nada pela internet, mas minha previsão de faturamento é 50 mil por mês. Mas vai vender aonde, então? Como é que tu vai despachar isso, né? Então, vejam que tudo está interligado e vocês precisam considerar essas variáveis para fazer isso. Não é difícil, mas é lógico, entende? Tem uma estrutura lógica. Eu não consigo passar de um quadro para o outro sem que eu tenha esgotado isso. Por quê? Se eu não entender exatamente o que é essa oportunidade de mercado, eu não vou conseguir entender quem são os clientes. Oportunidade de mercado, oferta de cursos de Excel pelo computador, online. Beleza, quem são os clientes? Alunos da Ubra. Será? Não sei. Se é pela internet, por que tu vai deixar só os alunos da Ubra? Pode ser alunos de qualquer faculdade do mundo. Vai ter em inglês esse curso também? Não, só em português. Então só os países de língua portuguesa. Mas entendam, tem que ter uma sintonia, né? Um ajuste entre o que está sendo identificado como oportunidade com o cliente. E aí eu digo que o cliente são os alunos da UBRA. Qual é a proposta de valor? Oferecer informações básicas sobre como... bom, se alunos da UBRA são acadêmicos, universitários, eu não posso fazer curso básico, eu já tenho que pensar nos cursos focados nas áreas de atuação. Então, veja, a proposta de valor tem que ter coerência com, com o nível, né? Com a caracterização dos clientes. Tá? Muito bem. Aí aqui a gente tem mais informações. Aqui está o modelo C completo. Esse modelo C completo, ele... Opa, está muito grande. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Avaliação. Vejam aqui, resultados de longo prazo, médio prazo e visão de impacto. Então, deixa eu só diminuir isso aqui. Vejam só, esse quadro aqui, vocês não preencherão nesse momento. Vocês vão fazer este e este. E vão trabalhar esse aqui. Tá? Isso aqui vai ser feito lá no 2, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. No 2. Tá? Então, estrutura completa. Não, desculpa, é aqui sim. Não faz sentido ser no 2. É aqui mesmo. Tá? Então, vocês vão preencher isso aqui completamente, todos os dados, no Gestão e Engenharia 1. Tá? A título de planejamento. Tá? Então, aqui a gente tem o contexto do problema, qual é o problema social e ambiental que nos propomos a resolver, quais são as causas dessa situação. Aqui está muito mais focado, então, no impacto, né, propriamente dito, do que nos resultados. Tá? Financeiros, vamos dizer assim. Né? O público, qual é o público, né? Quais são as causas da situação aqui no contexto do problema, quais os outros públicos, focos de impacto, o que descreve a situação social e ambiental transformadora de maneira positiva. Esse guia, ele é muito autoexplicativo. E vocês podem ver, ele é todo gráfico, ele não é um livro, ele é muito fácil de ser identificado. Tá? Ele diz exatamente o que vai. Existe alguma oportunidade comercial que não está sendo atendida? Existe alguma oportunidade atrelada ao contexto do problema que nos propomos a resolver? Então, ele já indica para vocês quais são as perguntas que devem ser respondidas em cada campo. Sugiro a vocês que sigam essa estrutura. Não saiam fora disso. Procurem deixar respondidas todas essas questões em cada um dos campos. Na forma de um ditado, questão 1, existe alguma oportunidade? Sim, existe. Não, não é isso. Mas que vocês elaborem um texto, pode ser na forma de tópicos, que tenha respostas para todas as perguntas em cada um dos campos, certo? Bom, gente, de uma maneira, aqui tem as dicas de como fazer, né? Aquelas regras básicas do brainstorming, né, tal. Vou interromper aqui o compartilhamento e vou voltar para a sala.
Bom, tem uma pergunta aqui do Murilo, que é: professor, você dará os temas ou cada grupo escolherá? Na verdade, funciona assim, ó. Cada grupo deverá encontrar uma associação, entidade, ONG, enfim, para desenvolver essa atividade em parceria com eles. Eu sugiro que vocês procurem aí na região entidades que sejam organizações da sociedade civil, alguma coisa mais voltada para esse viés, né? Não tanto empresas. Vocês vão ter muita dificuldade de desenvolver isso com empresas, porque raríssimas são as empresas que entendem o conceito de propósito, de impacto social, ambiental. Então, não é muito comum encontrar isso, vocês vão ter muita dificuldade. Então, eu vou elencar assim rapidamente algumas associações, entidades de novo aqui. A PAI, Lar do Peregrino, Associação de Pescadores, Associação de Artesãos, algum tipo de sindicato que tem alguma atividade mais voltada para essas áreas também, que tem qualificação para profissionais, associação de artesãos, de profissionais, por exemplo, se existe aí uma espécie de uma cooperativa, e essas são as entidades, associações, organizações, onde vocês terão mais facilidade de aplicar os conceitos aqui envolvidos. São pessoas, são líderes que têm uma visão mais parecida com o que um negócio de impacto se propõe a fazer, certo? Vai ser muito difícil você conseguir fazer alguma coisa mais focada nisso, com uma funilaria, com uma serralheria, onde o cara realmente ele acorda de manhã e está preocupado em produzir para ter dinheiro no final do mês para pagar os funcionários, para pagar o fornecedor. Então, não existe, o professor está dizendo que não existe empresa que faça isso. Existe, existe. Mas não é tão simples assim vocês encontrarem, tá bom? Então, vocês vão ter que encontrar essa empresa, essa associação, ONG, pode ter mais de um grupo na mesma, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem ter mais de um grupo trabalhando com a PAI, por exemplo, pode ter mais de um grupo trabalhando com uma escola, por exemplo, tá? Então, são essas questões que vocês precisam trabalhar. A Maria Leci está me dizendo aqui, professor, estou assistindo a aula, porém a cadeira não abriu no meu aula. Então, nós temos que ver se a tal matrícula foi efetivada ou se não foi. O que estava acontecendo, não sei se é o teu caso, os alunos ProUni, como dependiam daquela confirmação da bolsa, né, que tinha que fazer, tinha que mandar um documento e tal, alguns ficaram a matrícula ficou na reserva, e aí não foi efetivada. Então, eu vou ver se tu estás matriculada ali, como é que está a tua situação, e aí eu peço lá para o pessoal do ProUni liberar, tá? Se a tua matrícula estiver lá. Mas se tu puder me mandar um WhatsApp para isso, para me lembrar, eu te agradeço. Tá bom? Pessoal, sim, vamos ser muito francos aqui, tá? Essa disciplina, esses PEIs todos, eles vieram para o currículo de vocês com uma intenção muito positiva. Vamos deixar claro aqui qual é. É que vocês pratiquem a engenharia. E que, ao mesmo tempo, a sociedade veja a importância do profissional em engenharia. Mais do que isso, que as empresas da região vejam vocês como profissionais competentes, que chegam lá, que conseguem fazer um diagnóstico, que conseguem propor alguma coisa útil e válida e que conseguem fazer a coisa sair do papel. Esse é o objetivo da disciplina, tá? Então, o que eu quero pedir para vocês para tomarem assim como dica de como se comportar, né? Não comportar no sentido de comportamento, educação, né? Mas como compreenderem essa disciplina. Essa disciplina, ela dá a possibilidade de vocês de alçarem voo, de vocês se experimentarem como profissionais, de vocês utilizarem os conhecimentos de vocês para produzir mais conhecimento.
para que vocês possam fazer relações no mercado com as empresas, com as organizações, para que vocês possam começar a construir um nome profissional antes de estarem formados. Então, sejam muito propositivos, criativos. Vocês têm a possibilidade de contar com o meu subsídio para tirarem dúvidas a qualquer tempo, para que vocês possam organizar a ação de vocês. Não entrem para as empresas, não entrem para as organizações com aquela ideia de que estão partindo do zero, chegaram para fazer a revolução. Não é assim que funciona. Se as coisas não são feitas, normalmente elas não são feitas por algum motivo. Há 10 anos atrás, alguém tentou fazer isso e não deu certo. Nós já tentamos fazer isso, mas ninguém comprou o pão. A gente já até pensou em fazer isso, mas ninguém assumiu, ninguém quis puxar à frente. Sempre tem uma razão para que as coisas não aconteçam. Se não é exatamente o que vocês estão propondo, é algo parecido. Né? Correm o risco de que isso aconteça. Então, sejam muito calmos, sejam muito tranquilos, ouçam muito para depois falar. Primeiro, ouçam muito, se preocupem em elaborar as perguntas certas, não se preocupem em elaborar respostas. Vocês não precisam ir para a empresa, para a organização, nesse momento, levar soluções. Vocês vão levar as perguntas corretas para que a organização reflita sobre si mesma e passe um diagnóstico adequado para vocês, para que vocês possam elaborar um plano. Então, vocês não precisam chegar lá na empresa, na organização, e dizer assim, a gente está com um problema assim, como é que a gente vai para resolver? Não, vamos investigar bem esse problema primeiro. Por que esse problema acontece? Quando é que vocês começaram a perceber isso? Que maneira vocês imaginam que poderia resolver esse problema? O que esse problema afeta? Né? Quem poderia ajudar a resolver esse problema? Então, a ideia é que vocês possam fazer as perguntas certas nesse momento para montar um plano bem feito. Então, sejam comedidos, sejam humildes para aprender, né? Ouçam o que as pessoas têm a falar, para aprender com elas. Se elas já estão tocando aquele empreendimento há 10 anos, elas devem ter muita experiência sobre aquilo. Então, ouçam e brinquem de, como eu disse lá na outra disciplina, saiam do formalismo, não fiquem imaginando que as coisas vão cair do céu, que o professor vai dar uma planilha e basta vocês preencherem e que tem uma resposta certa, e que a questão A a questão 1 é a resposta A. Essa disciplina não é assim. Essa disciplina ela simula o ambiente profissional. Vocês não vão estar na empresa e o chefe de vocês vai chamar vocês dizendo assim, bom, pessoal, você, profissional, né? Tu, como profissional, a gente precisa resolver um problema ali no fluxo de produção, tem um gargalo na produção ali. Eles não vão dizer assim, o que você acha? Alternativa A, o problema do gargalo é tal e tal coisa. O problema B é tal e tal coisa. O problema C é tal e tal coisa. Né? Não é assim que funciona. Então, vocês têm que desenvolver, né, esse trabalho de uma maneira que vocês possam interagir com o problema, possam ouvir essas pessoas para resolver. Está chegando outras perguntas aqui relacionadas a um problema clássico, né? Que é, será que a gente vai conseguir fazer isso em meio à pandemia? Olha, francamente, eu acho que sim, porque vocês podem fazer tudo isso por meeting, vocês podem fazer tudo isso por videochamada, vocês podem conversar com os gestores, vocês não precisam ir lá entrevistar os velhinhos do lar de idosos, vocês não precisam ir lá visitar a APAE para conversar com os alunos, né, da APAE sobre o que eles pensam. Tudo pode ser feito por vídeo. Ah, seria muito melhor se pudéssemos ir lá. Ótimo, é verdade. Mas é uma restrição que nós temos no momento. As empresas estão operando com essas restrições. A Gerdau está produzindo com essas restrições. Nós estamos tendo aula com essas restrições. E resolver esse problema dessa disciplina nessas condições faz parte do processo. Né? Então, essas coisas que acontecem está dentro da teoria das restrições lá do projeto. Né? Tempo, escopo, qualidade, custo, esse triângulo nós vamos ter que administrar aqui também. Nós temos várias restrições.
nós não podemos ir presencialmente, nós não podemos... Agora é o momento de praticar, né, as soluções criativas. Eu tenho certeza que, eventualmente, com hora marcada, alguém do grupo vai poder ir até a PAI para conversar com o gestor, respeitando os protocolos de segurança. Alguém vai poder ir até algum local para conversar com alguém do asilo, que não seja os velhinhos e não seja dentro do ambiente onde eles estão, né? É tudo uma questão de negociar, de conversar. Na outra disciplina, melhoria de processos, também surgiu essa dúvida e o pessoal achou que ia ser muito difícil. Mas já está saindo os projetos, já conseguimos, né? Tinha até colegas que têm empresas que poderiam... Por exemplo, um grupo está fazendo na empresa da Alexia, onde a Alexia trabalha, acho que do primo dela, não sei. O outro grupo está fazendo, acho que com o Everton, né? Que tem a pizzaria. Então, cada um se organizou de uma forma. Seria muito legal se nós pudéssemos fazer de outra forma, mas não deu. Então, vocês vão ter que se ajustar a essa realidade. Tá? Então, por isso que eu penso assim, ó, não pulverizem a ação. Nós temos gente que mora em vários locais. Eu não sei se mais cidades da região têm APAI, por exemplo, mas vocês poderiam definir de trabalhar com as APAIs. Ou vocês poderiam definir de trabalhar com associações de moradores de proteção aos animais. Todos precisam fazer isso? Não. Cada um dentro das suas possibilidades. E mais de um grupo pode fazer. No momento que um grupo conversa com alguém e identifica mais de um problema, ou que há campo para fazer mais de uma ação, pode propor a outro grupo, pessoal, já descobrimos aqui na PAI, tem chão para mais gente trabalhar aqui. Então, passa o contato, é o momento de se ajudarem, da gente fazer e driblar isso, porque não existe outra alternativa, tá? Não existe outra alternativa para isso, e vocês precisam da disciplina para se formar. Essas instituições que serão atendidas, elas precisam dessa solução também para poder passar de uma maneira mais tranquila por esse momento difícil. Já pensou se vocês descobrem aí, desenvolvem uma solução que economiza recursos dessa instituição, ou que possibilita gerar receita, o que vai facilitar a vida delas para atravessar esse momento de pandemia? Então, é nesse sentido que a gente está pensando. Quem foi meu aluno na disciplina de engenharia de produto, que desenvolveu aquele projeto interdisciplinar, que nós fizemos junto com a psicologia e com a pedagogia, que nós tivemos a visita do Nilson, que era o proprietário de uma clínica para pessoas com transtornos mentais, psicológicos, não sei como é que se diz isso politicamente correto, não, né? Mas ele, se vocês lembrarem bem, os grupos se misturaram, né, as turmas, e desenvolveram naquela oportunidade oficinas para elaboração de sabonetes, oficinas para desenvolvimento de alimentos, com qual objetivo? Uma parte disso ser comercializado, ou pelo menos utilizado pelos próprios internos, e também, onde é que estava o impacto nisso? Na ocupação das pessoas, desenvolver neles um senso de pertencimento e uma capacitação para o trabalho, para algum tipo de trabalho. E aqui o trabalho não é do ponto de vista simplesmente de produção, do trabalho como direito, como necessidade do ser humano para se sentir útil, né? Para se sentir parte da sociedade, porque ele está contribuindo para alguma coisa. Então, aquela experiência, ela serve bem como um embrião para isso. E eu lembro bem que nenhum dos grupos foi até a clínica. O Nilson foi até lá, mas também não foi tão... Ele fez uma fala, mas nós, professores, levamos fotos, explicamos como é que as coisas funcionavam, dados, para que os alunos pudessem ter uma dimensão. Ninguém foi até a clínica e a clínica não foi até as pessoas. Vocês, obviamente, agora não terão o professor fazendo a mediação com as entidades, vocês é que farão, mas caberá a vocês fazer isso. Coletar os dados de maneira adequada, por foto, por vídeo, por formulário eletrônico, né? Pode ser, por exemplo, em um CAPS, eu imagino que seja, minha letrinha está muito miúda aqui,
onde já existe um grupo de pacientes, podemos criar um projeto onde eles se envolvam na produção de algo para consumo próprio ou familiar? Pode ser, pode ser. O único cuidado que vocês têm que ter é o seguinte, tem que ter uma estrutura permanente, né? O CAPS tem grupos de apoio, que não sei como é o caso, né? Mas em muitos casos troca a pessoa que está dando assistência, troca o. Então, de fato, não é o mais recomendado, tá? Mas é possível. Se o CAPS estiver minimamente estruturado, existe uma sequência e uma consequência do trabalho que está sendo feito, pode sim ser desenvolvido, tá? Não tem problema. Às vezes, Professor, diga. eu pensei assim, ó, porque como eu trabalho aqui na área da saúde, e aí eu consigo me introduzir no CAPS, onde já existe um grupo de pacientes que passa o dia dentro do CAPS, que eles dão a alimentação deles, eles até fazem alguns trabalhos de pintura de quadros, para eles ter ocupação ali, né? Aí, tipo, o que o senhor disse, fazer a fabricação, lá tem cozinha, tem tudo, né? Fazer a fabricação, por exemplo, do sabão, ou líquido, ou em barra, que pode eles usar o próprio azeite que eles já têm lá, e eles produzir para eles mesmos usar ou dentro do CAPS, ou levar para sua família também. Ótimo. Será que daria? Dá sim. Só tem que tomar um cuidado para ver se. Com certeza não é vocês que vão dizer isso, é o próprio pessoal lá, mas tem restrições de quem pode, quem não pode, em função do nível de problema, né? Para não causar acidentes, não ter coisa. Mas outra coisa, cara, que tu abriu uma janela agora de possibilidades para os outros grupos, que talvez se vocês puderem ajudar, não sei se o Maurício também poderia ajudar nisso, os próprios postos de saúde, né? Um posto de saúde tem muita demanda que poderia Tem. ser, de alguma maneira, atendida por vocês. Desde o processo de agendamento de visita, de consultas, o processo de fluxos internos do posto, né? Tem um conjunto de coisas, layout do posto de saúde, tem um monte de coisa que poderia ser trabalhado também. Eu acho que a Carla tá mais no local de fala porque ela trabalha dentro do posto, né? Uhum. Lá, eu trabalho numa clínica, eu acho que é uma coisa mais privada, eu acho que não daria tão certo, né? Ah, tá. Eu achei que tu estava no hospital, Maurício. Não, Desculpa. não. Não, não, tranquilo. Tu trabalhou no hospital? Trabalhei 4 anos. Ah, eu lembro, tu e tinha outra colega, aquela, como é que era o nome dela? Acho que ela foi embora para Mato Grosso. Ah, não lembro. Não lembro, não sabia que tinha outra pessoa que. Era com K o nome dela também. Karen, Eu sou, Camila. eu sou agente de saúde, professor. Tu é a agente de endemias. Ah, Não, de saúde, de de saúde. De saúde. endemias é só dos mosquitinhos. Gente, eu queria assim, ó, deixar claro para vocês. Eu gostaria muito que vocês se divertissem fazendo essa disciplina. Não pensem em nada mirabolante. Não pensem em nada grandioso assim, coloquem os dois pés no chão, percebam que lá na APAI, por exemplo, se vocês conseguirem diminuir uma conta de energia em 10%, é um baita de um resultado para eles. Se vocês conseguirem incrementar o orçamento deles em 5%, é um baita resultado para eles. Se conseguir fazer A, 50%, 100%, ótimo, né? Melhor a, ainda. a PAI daqui de São Jerônimo já faz uma produção de pão caseiro e eles vendem. Os próprios pacientes lá vendem. Dependendo, podia arrumar até um lugar onde eles encaixassem os pãezinhos deles para vender, para a produção voltar, o dinheiro voltar para eles também. Seria legal? Exatamente. Parceria com aquela padaria aqui, que é o Fim Social lá, né? Entende? Vocês têm um monte de coisas assim pequenas, mas que mostram para a sociedade que a função do engenheiro não é só para trabalhar lá na Gerdau, que outras empresas podem abrir as portas para vocês, que é importante ter um engenheiro numa associação, numa entidade, numa ONG, né? Claro que desde que bem remunerado para vocês, né? Mas que vocês têm potencial para contribuir com a sociedade, né? Que vocês não fazem só cálculos, que a ideia que a sociedade faz do engenheiro é que é um cara louco, uma pessoa louca, né? Uma mulher, um homem louco,
que fica dentro de uma jaulinha, que não consegue ver gente e que adora matemática. E não é bem assim, né? Então, vocês Ai, precisam mostrar que existe um outro lado da engenharia que está envolvido com criatividade, com empreendedorismo, com resolução de problemas, com método analítico, né, que pode proporcionar para o conjunto da sociedade ganhos muito grandes, né, não só de recurso financeiro, de orçamento, de receita, né, mas também em impacto social. Carla, pode falar, desculpa, me embalei aqui. a empresa Ouro e Prata, que é uma empresa de transporte, ela tem engenheiro de produção também. Sim. É o que eu sempre digo para vocês, engenharia de produção está em todos os setores da economia. Já agendem aí para vocês, ó. Estou encerrando a aula, tá? A minha parte, fico à disposição para tirar dúvida, mas vou pedir para vocês já anotarem aí, tá? Dias, acho que é 19, 20 e 21, nós faremos a nossa semana acadêmica, eu vou divulgar isso. Nós teremos 3 palestras, em princípio, tá? Uma palestra é com o gerente da usina termoelétrica, aquela de queima de arroz ali em Santa Maria, que ele vai falar daquele processo termoelétrico, já que as nossas usinas a carvão aí estão chegando ao fim do ciclo, pode representar uma alternativa para a região. A outra que nós vamos ter é com o professor Luiz Carlos da Silva Duarte, que é um professor em engenharia de produção também, e ele vai falar sobre o engenheiro de produção diante das mudanças no mercado de trabalho e na organização da produção industrial. Então, ele vai falar muito sobre aonde o engenheiro pode atuar e como é que ele se coloca no mercado. Tá? Ele é conselheiro do CREA. E nós teremos uma outra palestra com a Marilene, que é uma professora doutora, e ela é assessora especial da direção da FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. E ela vai falar dos programas, como é que a FAPERGS trabalha para desenvolver novos empreendimentos. Então, vai falar de editais, como é que vocês que estão começando a vida profissional formada, né, já estão no mercado, mas num outro nível agora, pelo menos numa outra direção, como é que vocês podem viabilizar os sonhos de vocês com captação de recursos para desenvolver indústrias, empresas, vai falar da importância do meio acadêmico estar próximo da indústria, né? Toda essa questão. E nós vamos ter a nossa maratona de empreendedorismo e inovação lá na última quinzena de novembro. Vocês estão tendo essa notícia em primeira mão, viu, gente? Na segunda quinzena de novembro. E a competição desse ano promete, viu? Vai ser toda online também, e a premiação é para ser muito boa. Parece que tem alguma coisa tipo assim, envolvendo pós-graduação, coisa assim. Certo? Alguém aí? Certo. Certo. Muito obrigado. Então tá, gente. Posso falar sobre um projeto social de alguma empresa privada, mas vejam só, gente. O PEI não é que vocês vão fazer algo teórico, organizar informações sobre algo que já existe. Vocês vão propor algo novo que será implementado na disciplina 2. Vocês estão entendendo a diferença? Não é que vocês pesquisem algo que está acontecendo e registrem, e façam um documento, como é que funciona. Não é isso. Vocês vão ir até a APAE, por exemplo, ou até uma empresa, e vão identificar o que eles fazem hoje e o que eles poderiam fazer e não fazem. Bom, esse é o nosso foco, o que eles poderiam fazer e não fazem. Aí nós vamos montar esse modelo C com essa proposta do que eles poderiam fazer e não fazem. E vamos tentar, né, vamos trabalhar para implementar isso na disciplina 2 no semestre que vem. Então, tomem muito cuidado com o tamanho do que vocês vão fazer, com o investimento que vai ser necessário. Nós vamos fazer um investimento que a empresa vai comprar 8 carretas e isso vai viabilizar o transporte dos pães da APAE da região toda para vender em Porto Alegre. Não é por aí, entendeu? Tem que ser uma coisa pé no chão. Por isso que eu estou dizendo para vocês, façam dentro dos recursos disponíveis, daquilo que está disponível. A empresa diz que a organização vai dizer, não, nós vamos investir R$1.000 para desenvolver essa solução. Não contem com isso. Desenvolvam algo que seja mais
aplicável, que seja uma planilha, que seja uma reorganização do ambiente, que seja algo que vocês possam propor e que não impacte economicamente, para que lá na disciplina 2 não seja inviável, né? Não seja inviável de realizar. Deixando claro, não se trata de um diagnóstico apenas. Se trata da identificação de uma oportunidade de negócio que a empresa não explora, que a organização não explora, de uma atividade que ela poderia desenvolver e que não desenvolve, que vai gerar impacto na sociedade e, de quebra, algum recurso para ela ou economia, né? Algum ganho financeiro, e que vocês possam identificar essa oportunidade, elaborar essa solução e na disciplina 2 aplicar. Tá? Então, Murilo, respondendo a tua pergunta, não é uma questão de falar sobre um projeto social de alguma empresa. Tu pode propor para alguma empresa que desenvolva uma atividade, desde que ela esteja disposta, né, esteja de comum acordo em tentar viabilizar isso no semestre que vem. Joia? Professor, Diga. essa aula de hoje ela vai ser disponibilizada lá no ambiente aula para a gente depois, se Sim, tiver alguma dúvida, a gente pode sim. acessar. Sim, Tá. sim, no mesmo, abaixo do link onde estava esse. Eu quero pedir desculpa para vocês, eu programei ali o aula para ele abrir hoje, né? Mas eu acho que ele abre à meia-noite, porque ele não abriu. Daí a Roberta, muito gentilmente, e agradeço, me disse, professor, não tem o link lá. Daí mandou um print da página, Ele realmente. Oi? Para mim abriu, mas abriu não o link. depois algumas coisas. Daí eu vi que não estava aberta, daí eu abri a página agora, era umas 7 horas, eu acho, né, Roberta? E... 6h58. Oi? 6h58. Viu? E aí, o link, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês o aula aqui, só um minutinho. Apresentar agora uma guia do Chrome Ubra. Então, vocês devem estar vendo aí o aula, correto? Abriu o link, o modelo C, é isso? Daí tá aqui, ó, apresentação da disciplina, tem o plano de aprendizagem, o guia de organização, conheço o professor, calendário acadêmico, estrutura da avaliação, tá aí. Tá. Aí tem, diga. Não, eu tô Tá visível isso para vocês, né? Vocês estão vendo isso aí, né? No aula de Sim, tá. vocês. Essa matéria tudo entrou já, senhora. Entrou aquela parte dos links e o link modelo C entrou lá embaixo agora. Tá. Aí tá aqui, sala de interação permanente, que é para onde vocês podem usar para tirar dúvida. Eu faço questão que vocês utilizem aqui para tirar as dúvidas, porque daí os grupos podem ir lendo o que está sendo comentado e tiram suas dúvidas também, tá? Aqui estão os escritórios virtuais que eu falei, ó, grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada um de vocês depois se adona de uma sala e fica proprietário. E aqui está a aula 1. Então tem o link do modelo C, o arquivo lá, o Project Model Canvas, o guia do Scrum, que são ferramentas que a gente vai usar ao longo da disciplina, do 1 e do 2. E aqui está o link do Meet, ó. Está aqui, ó, Meet Google. Aqui está uma planilha do modelo C, que está prontinha ali, é só preencher. E aí eu vou colocar mais um link, mais um item aqui embaixo com acesse a aula no YouTube, tá? Tá ok. Obrigada. Show de bola, gente. A recomendação que nós temos dos pedagogos é de que as nossas videoaulas, os nossos meetings, não ultrapassem 30 minutos, 45 minutos. A nossa aula já está com, acho que 1h20 quase. 1 hora, mais ou menos. 1h10. Porque depois fica ruim de vocês assistirem no YouTube, né? Vocês vão colocar lá, vão botar na rotação, na velocidade 2, para achar o que vocês querem ouvir e vão perder o contexto. Então, de minha parte, eu acho que já foi muita informação para hoje, mas a disciplina é curta, chamo atenção de novo para isso, que ela é muito curta, muito rápida, quando vocês verem, pum, já passou. Então, se organizem, já se abanquem lá nas salas, já comecem a identificar onde vão fazer. E estou aberto a dúvidas aqui, se vocês tiverem. Se não tiverem, encerramos por hoje. Valeu então, professor. Tchau, tchau. Um abraço, João. Tudo de bom.
Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.